Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. As questões de hoje, ambas da VUNESP, abordam razão e proporção. Então, vamos revisar esses conteúdos e resolver as questões? Para exemplificar, trago uma situação muito comum: o rótulo do produto de limpeza que você utiliza na tua casa. Lá está escrito algo mais ou menos assim: utilize uma tampinha do produto para cada 2 litros de água. É uma tampinha para cada 2 litros de água. Então, se você tiver esse tanto de água, você vai usar uma tampinha. Se você tiver mais água, você vai ter que usar mais tampinhas do produto. Repare que está escrito ali para cada. Uma outra situação: medicamento, especialmente de criança, muitas vezes vem assim: utilize 5 gotas para cada quilograma, né? Então, crianças bem pequenas vão tomar X gotas. Mas se uma criança for maior ou até mesmo um adulto, a quantidade de gotas vai ser maior. Repare que aqui também aparece para cada. Isso me indica que nós estamos falando de uma razão. No caso do primeiro exemplo é uma tampinha para 2 litros. Então, eu posso dizer que a minha razão é 1 para 2. Escreve como uma fração, mas nós estamos lendo 1 para 2. Também poderia usar 2 pontos, tá? 1, 2 pontos, 2, mas essa é a anotação mais comum. 1 para 2, ou seja, uma tampinha para cada 2 litros de água. Bom, se eu tiver 4 litros de água, é natural que a gente utilize 2 tampinhas. Então, eu escrevi aqui também 2 tampinhas para cada 4 litros de água, né? E essas duas razões, elas são iguais, e quando eu coloco igual, nós dizemos que nós temos uma proporção. Então, proporção é a igualdade de duas razões. E aqui tem uma coisa muito importante. Multiplique o 1 e o 4. Guarde esse número aí na tua cabeça. Agora, multiplique os outros dois números que estão ali, que são o 2. O 2 com o 2. Quanto dá? 4 também. Então, em toda proporção, nós temos uma propriedade muito importante, que é a propriedade fundamental das proporções. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Na prática, 1 vezes 4 vai dar igual a 2 vezes 2. Sempre que você tiver uma proporção. As pessoas costumam dizer, multiplique cruzado. Ok, é mais ou menos isso realmente, tá? Multiplica 1 com 4 e o 2 com 2, você vai ter sempre o mesmo valor. Agora vamos resolver duas questões. Primeira questão. Em uma ocasião, estavam internados em um hospital 128 homens, 48 mulheres, e estavam em plantão 15 técnicas de enfermagem, mulheres, e 26 técnicos de enfermagem, homens. Repare que o enunciado deixa bem claro pacientes mulheres, pacientes homens, técnicas e técnicos. O setor de enfermagem quer que a razão, a palavra razão, entre técnicas de enfermagem mulheres e técnicos de enfermagem homens sejam igual à razão entre pacientes mulheres e pacientes homens. Para conseguir essa igualdade, é necessário chamar para o plantão um número de técnicos de enfermagem homens. Então, vamos lá. O enunciado já disse que é a razão, está ali no meio, né? Então, eu vou só extrair as informações do enunciado. São 128 homens, 48 mulheres, 15 técnicas e 26 técnicos. Em seguida, o enunciado diz que a razão entre pacientes mulheres e pacientes homens. Então, ali ele estabeleceu uma ordem. Então, nós temos que ter mulheres para homens, tá bom? Cuidado. Então, vamos lá. Eu escrevi a razão que o enunciado quer, com palavras ali para facilitar. Então, a quantidade de técnicas está para a quantidade de técnicos, assim mulheres para homens. Essa é a ordem estabelecida ali no enunciado. Então, agora eu vou substituir as informações. Eu tenho 15 técnicas, eu tenho 48 mulheres e 128 homens. Já a quantidade de técnicos, eu também tenho a quantidade de técnicos atual, mas é exatamente isso que a gente precisa calcular, quantos homens estão faltando. Por isso, homens eu deixei como T. Nós vamos descobrir o valor de T, é a quantidade de técnicos que eu preciso.
mas eu já tenho alguns, tá? Então, vamos lá. Como é que eu resolvo isso? Não é uma proporção? Se é uma proporção, o produto dos meios não é igual ao produto dos extremos, então vamos multiplicar. Vai ficar assim, 48 vezes t é igual a 15 vezes 128. Fazendo a conta do 15 e 128 dá 1920. Agora é só dividir por 48. Então, a quantidade de homens que eu preciso é igual a 40. Então, eu preciso de 40 homens. Mas repare que no enunciado diz que você já tem 26 técnicos no plantão e que ele quer quantos que você precisa chamar. Bom, se eu tenho 26 e eu preciso de 40, porque ainda faltam 14 homens. Portanto, a resposta aqui seria 14B. Em uma jarra, havia inicialmente 2 litros de água, nos quais foram colocados 100 gramas de sal. Em seguida, foram acrescentados a essa mistura 500 ml de água e X gramas de sal, de modo que a concentração de sal na mistura, isto é, a quantidade de gramas de sal por litro de água, ficou 20% maior quando comparada à concentração na mistura inicial. Nessas condições, é correto afirmar que X é um valor compreendido em. Bom, razão tem uma determinada ordem. Então, aqui, o enunciado fala primeiro em litros de água e 100 gramas de sal. Então, eu poderia começar montando as minhas razões com água para sal. Não tem problema. Porém, logo em seguida, olha o que o enunciado faz. Ele já traz uma informação em gramas de sal por litro. Ele mesmo inverte. Então, no começo, era água para sal. Mas depois ele começa a trabalhar com gramas de sal, ou seja, sal por litro. Por isso, eu já vou escrever essas razões, tudo considerando primeiro o sal e depois o líquido, tá? Sal por litro de água. Porque o enunciado mesmo inverte essa informação no meio do caminho, tá? Bom, eu vou extrair as informações que eu tenho ali do enunciado para a gente pensar. Essa é uma questão um pouco mais complexa. Se você se sente seguro para resolvê-la sozinho, pare aqui e já começa a sua resolução. Mas se para você está parecendo muito complicada, assista a minha explicação, mas depois tente resolver sozinho. É importante resolver sozinho, tá? Então, eu vou extrair as informações ali, a minha razão de 100 gramas para sal para 2 litros de água. Posso escrever assim. Você dizer, mas por que você está usando 2.000 e não está usando 2? Porque logo depois o enunciado já começa a trabalhar com mililitros. Então, eu achei melhor deixar tudo em mililitros, tá? 2.000 mililitros. Se você tem dúvida nessa conversão de litros para mililitros, aqui no canal, na playlist dos Correios, você tem um vídeo exclusivo sobre isso. Só fala de conversão de unidades, tá? Vale a pena visitar. Então, eu tenho aqui 100 gramas de sal para 2.000 ml de água. Mas, segundo o enunciado, foi feita uma alteração nessa mistura. Então, onde era 100 gramas de sal, foi acrescentado X gramas de sal, 100 mais X. Né? Mas a quantidade de água, que era 2.000, passou a ser 2.500, porque adicionou 500 ml. E agora, esta mistura ficou 20% maior que a mistura anterior. Então, esta mistura é 20% maior. Então, eu vou escrever esta mistura é igual a 20% maior, isso significa que ela ficou 120% da mistura anterior. Vamos lá. Quando você tem um produto que ele teve 10% de aumento, ele custava 100%, com esse aumento ele ficou 110%. Se ele teve 10% de desconto, ele era 100%, ele teve 10% de desconto, ele ficou 90%. Aqui, ele era 100%, mas ele teve um aumento de 20%. Então, ficou 120% daquela mistura anterior. Então, eu vou escrever assim, ó, 120% vezes a mistura anterior. Agora, é só resolver isso aqui. E como que eu resolvo? Como no segundo membro da equação tem muitos números e se eu multiplicar vai ficar uns números maiores, vai dar mais trabalho, eu vou simplificar. E como que a gente simplifica? A gente divide numerador e denominador pelo mesmo número, qualquer número que você quiser.
Então, é diferente de zero. Mas eu posso dividir por 10, posso dividir por 2 e assim por diante. O que que eu vou fazer? Eu vou dividir o 100 por 100, vai dar 1. E eu divido o outro 100 que está na parte de baixo, no denominador, por 100 também. Deu 1. Agora, o 120 eu vou dividir por 10 e eu vou encontrar 12. Mas eu tenho que dividir o 2.000 também por 10. Divide por 10 o numerador, divide por 10 o denominador. Ficou 200. Mas eu tenho um 12 e um 200. Eu posso dividir os dois pelo mesmo número. Então, dividindo o 12 por 4, eu encontro 3. E dividindo o 200 por 4, eu encontro 50. Tá simplificado, tá bom assim. Então, vou passar limpo ali, vai ficar 100 mais x, que já estava, para 2.500, que é igual. Numerador, o que sobrou lá? 3, e embaixo, 50. Agora, proporção. Se é uma proporção, eu posso aplicar o princípio fundamental. E como é? A propriedade fundamental da proporção. Multiplico o 2.500 por 3 e o 100 mais x por 50. Vai ficar assim. Importante que ali onde tem o 50, você tem que aplicar a propriedade distributiva. 50 vezes 100 e 50 vezes x. Aí. Agora, de um lado vai ficar 50x e os 5.000 vou passar para o outro lado. Então, 50x é igual a 2.500. Divido tudo por 50 e x é igual a 50. Então, a quantidade de sal que foi acrescentada nessa mistura é igual a 50 gramas de sal. Então, a resposta, neste caso, 50 é letra E. Bons estudos.